Graça e paz, meus queridos. Quero trazer uma ministração hoje, uma palavra hoje, que fala da supremacia, né, da Trindade Divina. É um estudo muito bonito, muito legal, a supremacia da palavra, né, só a escritura, né, só a escritura. O princípio fundamental da reforma foi o deslocamento da autoridade final da tradição eclesial para a escritura sagrada, para os reformadores. A Bíblia é a única regra de fé e prática infalível para os reformadores da fé reformada. Então, a Bíblia é a única que nós temos que ter fé, porque é a palavra de Deus. O sacerdócio universal, ao traduzir a Bíblia para as línguas vernáculas, né, a reforma democratizou o acesso ao sagrado, defendendo que todo cristão iluminado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, tem o direito e o dever de ler e interpretar os textos bíblicos. Então, veja bem, tem o dever de interpretar o texto bíblico, o dever, né? Tem o direito e o dever, né? A antropologia da graça, sola gratia e sola fide, sola gratia, sola graça, né? Sola fide, sola fé, só a fé. Então, a teologia reformada introduziu uma visão radical sobre a condição humana e a salvação, baseada no na total dependência de Deus. Então, a fé reformada não crê que nós temos o poder para nós mesmos conseguir nossa fé. Então, a condição humana e a salvação baseada na total dependência de Deus, né? Justificação pela fé. A justificação pela fé é em oposição à ideia de mérito ou boas obras para alcançar o favor divino. A oposição de mérito, né? Nós não temos mérito nenhum para isso. É isso que a palavra diz. A reforma ensina que o homem é declarado justo diante de Deus exclusivamente por meio da fé. A fé não é vista como uma obra humana, mas como um dom. A soberania da graça, a soberania da graça. Então, a salvação é entendida como um ato de benevolência imerecida, sola gratia, né? Só a graça. Deus toma a iniciativa de restaurar a humanidade caída, independentemente de qualquer esforço ou dignidade intrínseca, né, do indivíduo. Ou seja, independente do que o indivíduo seja, é, é bom, é ruim, ou você acha que ele tem condições de ser salvo ou não, é independente disso. Deus não vê dessa maneira, né? Então, a cristocentridade, né? Sola Cristo. A cristocentridade é somente Cristo, né? Somente Cristo, é a cristocentridade. Ele é o centro, né? No centro do drama da redenção está a figura de Cristo, de Jesus Cristo. Os reformadores rejeitam a necessidade de mediadores humanos, sacerdotes ou celestiais, santos para o Pai, para o acesso ao Pai. Não existe outro acesso ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E a fé, né? Da obra consumada.
A crença de que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente e completo. Ele é o único caminho, verdade e vida, e sua justiça é imputada ao crente. Então, ele é o único caminho e verdade e vida para que nós chegamos até Deus. E a glória de Deus como fim último, só lhe deu glória, né? É diferente dos sistemas teológico que foca apenas no bem-estar ou na salvação do homem. A teologia da reforma é essencialmente teocêntrica, somente Deus, né? Toda a criação, a história e a redenção existem para manifestar a glória de Deus. Isso remove qualquer espaço para exaltação humana dentro da religiosidade, né? Estabelecendo que toda a honra pertence unicamente ao Criador. Não existe honra humana. E muitas pessoas, né, têm um negócio de honrar o ser humano. O ser humano é uma criatura de Deus. O único que a gente temos que honrar é Cristo, Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só isso. Mais ninguém, né? A santificação da vida comum, vocação. Um tema muitas vezes negligenciado, mas vital, é a revalorização do cotidiano. Antes da reforma, havia uma distinção rígida entre o sagrado, vida monástica, clero, né, e o secular, trabalho braçal. Lutero e Calvino ensinaram que toda vocação honesta é um chamado de Deus, toda vocação honesta, né? Lavar pratos ou governar uma nação pode ser atos de adoração, desde que feitos para a glória de Deus e o serviço ao próximo. Então, assim, aqui fala lavar pratos, nesse estudo que eu estou trazendo, fala que lavar prato, se é um trabalho doméstico que você está fazendo, o que quer dizer? Por mais simples que seja o serviço que você esteja fazendo, mas que esteja fazendo na vontade, com a graça, com dedicação, tudo que fazeis para Deus, né? É tudo que nós aprendemos, é isso, né? Nós fazer o bem ao próximo sem esperar nada daquilo, que ele devolva. Você me deve isso, não, eu fiz isso por você, tal ano, tal tempo, não. Isso aí a gente nunca pode fazer. Se for para fazer isso aí, melhor nem fazer, né? O certo é nem fazer. Não ajude alguém para você poder jogar na cara amanhã, né? A síntese do pensamento reformado, né? O pilar, né? O pilar, conceito-chave. O pilar, conceito-chave é significado prático. Somente a Bíblia acima da tradição. Né? Pilar, conceito-chave, né? Significado prático. Escritura e significado prático humana, né? Sola fide, sola fé. Somente a fé. A confiança em Deus e o meio de salvação. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um presente, não uma conquista. Você não pode conquistar a salvação. É um presente de Deus. Por causa disso que fala a misericórdia de Deus, né? Sola Cristo, solus Cristo, né? Somente Cristo. Ele é o único mediador e salvador. Só lhe deu glória somente a Deus. O
o propósito da vida é honrar ao Criador, né? E exportar para as planilhas, né? Deixa mais para baixo aqui. E por fim, essa estrutura teológica não apenas alterou a linguagem, a liturgia, né, e a doutrina, mas também impulsionou mudanças socioculturais profundas, influenciando a educação, a ética de trabalho, desenvolvimento do pensamento democrático no Ocidente, né, daquelas épocas. Né? Então, assim, o que nós temos? A fé reformada, ela não crê nos nossos méritos para que podemos alcançar a salvação por nossos méritos, por nosso esforço, por nossa dedicação, pelas nossas obras. Não existe isso. A fé é um presente de Deus. Deus nos dá como presente. E Ele nos escolhe, não nós escolhemos Deus. Nós somos escolhidos antes de que o mundo fosse iniciado, né? Antes que existisse o mundo, nós já fomos escolhidos nos planos de Deus, né? Então, assim, nada que nós podemos fazer para salvação, para nossa salvação. E Deus nos chama, nos escolhe, e o Espírito Santo nos capacita, nos faz com que nós sejamos benevolentes para aquilo, que nós aceitamos aquilo. Sabe aquilo que dá prazer a gente fazer? Não é de nós esse prazer, essa alegria, esse amor que nós temos. Esse amor não é de nós. Esse amor vem de Deus, vem do Espírito Santo, vem da capacidade do Espírito Santo nos capacitar e nos fazer com que nós temos esse prazer na vida de fazer a vontade de Deus e não a nossa. A nossa vontade está além, não chega nem tocar nosso coração. É a vontade do Espírito Santo que está em nós. A vontade de Deus, a capacitação do Espírito Santo. Isso que nós temos que colocar na nossa vida. E o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outro mediador que seja sem ser Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que leve ao Pai. Eu sou o caminho. Né? Se ele é o único caminho, para que eu vou procurar outros atalhos? Não existe atalho. Deus Pai mandou o Filho pagar os nossos pecados e o Espírito Santo veio para nos capacitar, para nos dar entendimento como ser chamado a vocação. Isso o Espírito Santo faz, os três poderes. Que esse estudo, meu irmão, minha irmã, seja profundo no seu coração, venha tocar, venha falar na tua vida, venha trazer mais ensinamento. Creio que logo vou trazer mais alguns estudos sobre a fé reformada, sobre a própria Bíblia mesmo, né? E a gente esteja unido sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje, sempre e todos os dias de nossa vida. Glória a Deus Pai Todo-Poderoso.